Vamos então aqui hoje a mais uma reflexão. Temos que refletir a nossa vida, já que a nossa vida é um espelho, ok? Esse corpo aqui, essa forma humana, ela está atuando como um espelhamento da minha mente. Se você entender essas coisas, você vai se libertar do falso ego. Falso ego é quando você se identifica com o reflexo do espelho. Então, quando as pessoas se identificam com essa forma humana e esquecem o espírito, aquilo que está em frente ao espelho, espelhando a mente, as emoções, a energia que é colocada em movimento, essa forma física, tudo isso se chama a personalidade, o espelhamento do espírito, onde o espírito, através desse espelhamento, ele vive uma experiência na forma humana, e essa experiência naturalmente está ligada ao falso ego, já que você não é essa forma humana. Se você captar isso profundamente, ou se numa meditação você conseguir atingir esse ponto espiritual, que é o seu ser real, e é por isso que existe a meditação, essa prática espiritual, então você se liberta da personalidade, que é um personagem no teatro da vida, onde você está simplesmente criando, co-criando a sua história. Você pode co-criar uma história negativa, uma história triste, você pode co-criar uma história feliz, uma história alegre, divertida, porém, independentemente da sua vida ser um inferno ou um paraíso, ou ser caótica, ou ser uma vida totalmente em harmonia, você deve entender que a sua vida real, a sua história real é a história divina. O espírito ele tem que despertar o seu amor por Deus, ou redespertar, porque esse amor ele simplesmente está adormecido porque você está se identificando com essa forma humana. Você está procurando amar Maia, a ilusão, o sonho, as coisas do mundo. Enquanto você estiver nessa situação, se identificando com as coisas do mundo, com o tempo, você não dá abertura para que haja esse despertar do amor por Deus. Porque tudo é Deus. E Deus ele está no seu coração. E quando você tem esse relacionamento consciente com Deus, porque você obteve essa sabedoria, essa realização, ou através da prática espiritual, você purificou a sua mente, naturalmente você ressurge ou renasce. A ressurreição é isso, é surgir esse amor por Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas são Deus. Não faz sentido amar Deus e o mundo, Deus e as coisas, Deus e as pessoas. Tudo é Deus dentro dessa manifestação diferenciada. E se você entende que tudo é Deus e você se rende ao divino dentro dessa sabedoria e posteriormente dentro da realização dessa unidade que representa Deus, você passa a amar todas as coisas, todos os lugares, todas as circunstâncias. Você ama ao próximo como a si mesmo. E aí você vai viver a verdadeira vida. Então o que acontece dentro do que eu estou querendo refletir aqui é que quando você se rendeu a Deus, realmente compreendeu que você está nessa forma humana simplesmente para se libertar dessa energia material, nessa forma humana em específico, tá? Porque na forma animal, na forma de planta, de mineral, e
e de outros reinos inferiores, você ainda não está nesse estágio de se libertar da matéria. Você está tendo uma experiência para adquirir mais consciência através das formas, onde essa consciência vai ficando cada vez mais iluminada, até que você chega na forma humana, e na forma humana você entende que você tem que ser essa luz completa. De entender, de poder ver, né, contemplar Deus em tudo, em todos, no seu coração, e você se unificar divinamente com o Ser Supremo, e assim viver essa vida real, essa vida de fato, que é estabelecer esse canal com os pés de lótus de Deus e também com a presença divina no seu coração. E quando você realiza isso, naturalmente, você observa que no mundo tem muitas pessoas que estão sofrendo, você vê a depressão, a tristeza das pessoas, porque mesmo que elas tenham o conhecimento de Deus, ou que tenham uma sabedoria escritural, né, uma filosofia, mesmo assim, as pessoas não estão bem-aventuradas, existindo nesse sentido pleno da vida, porque elas não se rendem a Deus. Elas estão vivendo muito na teoria, muito na lógica, numa busca que nunca termina, porque essa busca só vai terminar quando você se render ao divino. E então, nessa rendição, é que Deus vai se revelar para você. Compreende? De modo que quando as pessoas que realizaram o divino olham o mundo, eles sentem também uma espécie de tristeza, porque todos nós estamos interligados numa unidade consciencial, sendo que cada um está manifestando a sua particularidade. Mas ao você contemplar o mundo, onde as pessoas estão até perdendo o interesse por Deus, ou que estão rejeitando o divino, fazendo críticas ao divino, exigindo provas e provas através da mente, que isso nunca vai ser possível, você naturalmente fica um pouco perturbado nesse sentido, de que, poxa, existe todo um conhecimento, eu realizei o divino no meu coração, eu tento passar essa informação para as pessoas, num ato exemplar, mas elas não estão interessadas. Como diz Deus no Bhagavad Gita, né, o Senhor Krishna, ele diz, esse mundo material ele é regido pelo modo da ignorância, pelo modo da paixão e pelo modo da bondade. São as três forças que enlaçam a alma e a aprisionam nesse corpo físico, onde a pessoa vive uma vida totalmente sem sentido, superficial, e no final a pessoa inutiliza a vida dela. Porque enquanto você não está vivendo no espírito, na realidade, e está vivendo nesse sonho, na ilusão, qual o sentido disso? Você tem que acordar, tem que despertar, tem que trazer esse amor adormecido à tona por Deus para amar a vida, para amar todas as pessoas. Então você para de julgar, você para de criticar, você vive no seu mundo pleno, gozando a consciência de Deus e tentando passar essa situação que você vive interiormente, que te traz muita bem-aventurança, muito equilíbrio, harmonia, paz, bem-aventurança. E é isso que a gente tenta fazer aqui em cada reflexão, tentando orientar as pessoas que tenham a disponibilidade de estar aqui, por exemplo, ouvindo essas palavras. E o que a gente tenta fazer, dentro desse sintoma mais compassivo, ou de compaixão, é pedir às pessoas, sejam determinadas, não fiquem estacionadas em seus corações, tristes, depressivos, cansados, medrosos, preguiçosos, ou muito agitados em função de querer ter coisas, poder, fama, e tudo aquilo que a gente sabe muito bem
que é o interesse de um sistema para nos manter esquecidos e distraídos da missão real da forma humana que Deus te deu, certo? Deus, ele não só te deu essa forma humana, como ele está junto com você nessa experiência da forma humana, supervisionando aonde você quer chegar. Você que está cocriando a sua forma de viver nesse mundo. De modo que as pessoas, não tendo esse pensamento superior, essa sabedoria, elas vão se afundando cada vez mais. Como Deus diz no Bhagavad Gita, né? Elas acabam no final caindo num abismo, indo para uma situação pior ainda. Porque você tem que usar essa vida para despertar a sua consciência plena por Deus. Se você não faz nisso e vive uma vida sempre triste, uma vida onde você fica colocando, imaginando coisas para você que estão te fazendo mal, te angustiando, te deixando negativo, te deixando revoltado com o mundo. Se você está sempre cultivando essas coisas, e você é um co-criador com Deus, e Deus é neutro, ele não interfere naquilo que você está co-criando, está manifestando em pensamentos e desejos e emoções, sendo Deus neutro, e é ele que é a causa que faz os arranjos para tudo acontecerem na vida de cada pessoa, essa pessoa simplesmente está vivendo a consequência daquilo que ela está pensando e sentindo. E se ela está ignorante disso que a gente está comentando aqui agora, naturalmente ela vai criar sempre um inferno na vida dela. O que é uma depressão? A depressão é que a pessoa está tão negativa e ela está retroalimentando aquele sentimento de negatividade, de dor, de angústia, de medo, que ela simplesmente está morta em vida. Está morta em vida, ela não está nem vivendo materialmente nem espiritualmente. E isso não pode ser assim. Por isso que existem as pessoas que vão sempre tentar dar um up nessa pessoa, vão tentar levantar ela desse coração cansado, machucado. E aí a pessoa vai, e isso que é importante, a associação com pessoas que já estão vivendo nessa realização de Deus, que estão amando a vida, que estão vivendo a verdade, essa verdade que liberta, né? Se a gente conhece, eu diria, se a gente realiza essa verdade nos tira dessa condição de mente densa. Sem contar também, como a gente fala, quando a pessoa está negativa, existem muitas entidades vivas que abandonaram esse corpo nessa mesma situação. E aí, quando a pessoa fica negativa, essas pessoas, em ressonância com essas entidades, agora no plano astral, sem o corpo físico, elas começam a se alimentar da energia dessa pessoa. Fica sugando a energia, elas estão próximas. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais doente nesse mundo, porque a vida saudável é a vida espiritual. E quando esses seres estão sugando a sua energia, porque eles se alimentam disso, da mesma energia ressonante com eles no plano astral, e eles estão assim porque nessa vida atual aqui eles não cultivaram os valores superiores da vida, a divindade no coração, esse estado de consciência que após a morte vai te levar para lugares incríveis da alma, para o lar original, e esse lar original você já pode sentir aqui mesmo nessa encarnação, não precisa abandonar esse corpo, e sentindo isso, naturalmente você se torna um centro de luz, uma fortaleza, onde ninguém vai se aproximar de você com tendências destrutivas, negativas, problemáticas. Você acaba criando, né, o oposto nisso. Você, a sua luz, a sua consciência passa a influir no coração de todas as pessoas, e essa sua energia é como uma mão, dando a mão para as outras pessoas e tirando elas
desse buraco infernal em que elas se colocaram de tanto pensar e sentir coisas ruins. De modo que você é que tem que salvar a sua vida. Não tem salvador, não tem ninguém que vai te ajudar, não, a viver a sua vida. Eu não quero ajudar ninguém. Eu busquei a espiritualidade, realizei o divino em meu coração. Agora vivo minha vida particular muito bem, bem-aventurado, né, nesse sentimento amoroso, com muita energia, com muita disponibilidade, criatividade, bom humor, certo? Com muitos amigos bacanas, me associo sempre com pessoas que já estão também em realização espiritual, que é o estado natural. O estado natural é viver iluminado. O espírito que você é uma luz de Deus dentro desse mundo da escuridão. E se você não anda na luz, você se torna escuridão. Mas a escuridão não é ruim. Quanto mais escuridão você vivencia na sua vida, sem se envolver, porque esse mundo material é um mundo de escuridão, mais a sua luz se destaca, sobressai-se. Até que vai chegar um tempo que a sua luz vai ser como o sol do meio-dia. Essa é a luz de um devoto puro, de uma pessoa que realmente se rendeu ao divino, cuja consciência está brilhando nesse sentimento de querer servir aos outros irmãozinhos que estão dormindo em sonho esplêndido e nem tem a capacidade de pensar nessas coisas que a gente está falando aqui agora, de tão presos a esse corpo, a essa mente, num sentimento de dor, de cansaço existencial, pensando até besteira. Eu vou tirar a minha vida, porque essa vida aqui, essa vida é maravilhosa, desde que você esteja rendido a Deus e sentindo o sabor espiritual da vida, dessa plenitude de ser, onde você é um querido de Deus, Deus é um querido de você, você é um querido por todo mundo é querido por você, porque agora você está vivendo em Deus, você está existindo em Deus, visualizando o divino em cada coração, você está vendo a sua relação em uníssono com todas as almas, e isso é esplêndido, isso faz com que você simplesmente ame a vida, ame estar aqui nesse planeta Terra, nessa experiência atual, nessa forma humana, e você está sempre em gratidão, meu Deus, por ter me despertado, por ter revelado esse amor meu que estava adormecido, e esse amor é a felicidade, esse amor é a bem-aventurança, e eu preciso apenas mudar a atitude da minha vida e dar um passo em direção a Deus, com sinceridade, com verdade, sem interesse, sem egoísmo, simplesmente porque Deus é tudo e Ele é maravilhoso. E se você vive nessa maravilha de ser, junto com essa fonte suprema de amor, de felicidade, de alegria, de todas as qualidades excepcionais, de potências incríveis, você acaba sendo uma expressão disso. Você expressa o divino nesse mundo através dessa sua decisão de que não quero mais viver essa vida, me identificando com essa personalidade no sentido irreal, atraindo para mim só coisa negativa, me vitimizando, porque isso e aquilo. Não, eu sou o senhor da minha mente, e tudo que acontece na minha vida, mesmo que eu não saiba ou pense que não, isso aí é consequência de alguma forma, um reflexo daquilo que está na minha mente contaminada, na minha mente que não quer saber de nada. Então pensem nisso profundamente, rendam-se a Deus, vivam uma vida plena, amar, cante e sejam felizes, meditem, observem que essa vida é muito passageira, e que agora você está numa forma humana, uma forma que dá a possibilidade de você viver essa plenitude. Faça isso, não deixa para depois, não deixa para amanhã, não existe o tempo, só existe o aqui e o agora. Deus está aqui agora com você. Viva na plenitude divina, seja feliz, ame, fique em gratidão. Então é isso que eu desejo para vocês, certo?
Um beijo na alma. Haribo!